Alfa Notícias. Muita informação, agora pela sua Rádio Alfa. Apresentação Fernando Bruder. Você está ouvindo a Rádio Alfa de Botucatu, também pela TV Alfa de Botucatu, nesta noite de terça-feira aqui na cidade de Botucatu. Hoje temos uma entrevista especial, dando sequência aí para a nossa série de entrevista com os pré-candidatos a vice aqui de Botucatu. Tivemos aqui no dia 18 de julho a Kátia Fonseca do PT. Hoje temos aqui em nossos estúdios, dia 2 de agosto, Gustavo Bilo do PSOL. Também amanhã temos a participação do Lelo Pagani, da Rede Solidariedade. Dia 4, quinta-feira, o André Pérez do PSDB. E na sexta-feira temos aí a participação do Caco Colense do PDT, que estará conosco aqui, fechando essa série de entrevistas aqui pela Rádio Alfa e também pela TV Alfa de Botucatu. Temos agora, a partir de agora, como já combinado, meia hora de entrevista, que foi o espaço cedido a todos os pré-candidatos à Prefeitura de Botucatu. O pré-candidato do PSOL, Gustavo Bilo. Bom dia e boa noite, Gustavo, tudo bem? Bom dia, boa noite, Bruder, Wilson aqui da equipe técnica, todo o pessoal aqui da TV Alfa, da rádio, ouvintes, telespectadores de Botucatu. É sempre um prazer estar aqui novamente, apresentando as propostas do PSOL para essa campanha de 2016. Eu imagino que a pegada da última eleição tem sido bem diferente, né, Bilo? Porque até então você era um nome, de certa forma, desconhecido no cenário político e você pôde mostrar propostas na outra eleição. Mudou alguma coisa dessa correria toda ou não? O cenário político por si só já mudou. A última campanha, a campanha passada, haviam inicialmente 3 candidatos, né, a prefeito, o ex-prefeito Mariello, o prefeito João Cury e eu, e nessa agora são 5 candidatos, então por si só já mudou um pouco essa dinâmica. Outra essa questão do conhecimento. Eu estou na minha 3ª campanha, já fui candidato a vereador, já fui candidato a prefeito, agora como vice-prefeito, pré-candidato, né? E agora eu já trago essa bagagem, toda essa experiência, muitas questões do nosso plano de governo da eleição passada a gente agregou, a gente melhorou, a gente aprimorou para esse ano. E nessa campanha agora, ao lado do pré-candidato a prefeito Daniel Carvalho também, que veio agregar muito, uma pessoa jovem, uma pessoa experiente, uma pessoa muito aguerrida, uma pessoa muito ética, uma pessoa com muita vontade, muita gana, muito conhecimento. Então eu me sinto muito à vontade de estar participando desse cenário eleitoral ao lado do Daniel Carvalho. Uhum. Eu queria deixar claro, a gente fez a nossa convenção agora no último domingo, optamos pelo nome do Daniel Carvalho, por toda a sua história. Ele já vem participando de muitas decisões, muitas discussões políticas na nossa cidade, ele vem participando dos conselhos municipais, vem participando das audiências públicas, vem se inserindo no meio político, no meio social. O pessoal tem ouvido muitas bases, o pessoal tem estado nos bairros, tem estado nas periferias, conversando muito com as minorias, conversando com as no caso, não são minorias, são maiorias, as mulheres, né? Mas o que a gente costuma dizer o pessoal está ao lado das pessoas que não têm voz ativa, que não têm muita representação política na cidade. Então, a nossa campanha é não estar coligado com partidos políticos, sim estar coligado com as pessoas, estar coligado com o povo. Então, a gente vem agregando, a gente vem trazendo muitas dessas informações, dessas ideias que as pessoas têm nos passado para agregar no nosso plano de governo. Então, me sinto muito à vontade, estou com muita vontade de participar dessa campanha. Eu acho que vai ser uma campanha espetacular. O nosso plano de governo, que foi lançado ontem, está muito bom, muito voltado para a população. Então, eu espero que seja um excelente embate político e espero que a gente tenha um bom resultado ao final dessas eleições. Bilo, como a gente explanou aqui no início, qual que foi a estratégia dessa mudança? Porque o nome Bilo ele já estava conhecido, sem desmerecer, é claro, o nosso companheiro, o nosso amigo aqui, o Daniel Carvalho. Só que assim, qual que foi a estratégia de mudar de vice para prefeito, para prefeitura? Como que foi isso aí? Inicialmente, eu havia lançado meu nome como pré-candidato a prefeito, sim, o professor Raul Albornoz como pré-candidato a vice-prefeito. Uhum. Devido a um problema profissional dele, ele é professor contratado do Estado, mas o professor classe O, uhum, e categoria O, uhum, quer dizer. Sim. E nessa categoria, que ele não é concursado, ele é contratado,
caso ele se afaste das atividades dele, do magistério, ele perde seus rendimentos, seus soldos. Então, essa é uma questão, inclusive, que o nosso candidato estadual, o nosso deputado estadual, pelo pessoal, o Carlos Gianazzi, já vem batendo nessa tecla, já vem combatendo esse tipo de política, de dar oportunidade para todos que quiserem ser candidatos, efetivamente se lançarem. E a gente vê que os professores categoria OLES foram tolhidos desse direito de disputar a eleição sem ganhar os seus soldos. Então, é difícil a gente também... foi uma questão de ordem pessoal do professor Raul, que é complicado uma pessoa ficar sem seus rendimentos, né? Então, como houve toda essa questão, essa mudança, o Daniel Carvalho sempre foi um nome muito forte dentro do partido. Dentro do PSOL também não existe um nome mais... um nome melhor ou um nome pior, mais bem cotado, menos bem cotado para disputar. Todos estão muito bem qualificados, todos que estão dentro do PSOL estão aptos a defender o nosso programa de governo. E dentro dessa linha de raciocínio, a gente optou pelo nome do Daniel para ser pré-candidato a prefeito. Uma das questões também, o que a gente debateu muito, é qual é a função do vice-prefeito. O que faz um vice-prefeito? Vice-prefeito não é só um bibelô decorativo para ficar ali no cantinho só acompanhar o prefeito. Não, tem um papel muito importante o vice-prefeito. A gente vê que nas campanhas algumas administrações passadas abriram mão do seu vice-prefeito. Cito aqui os primeiros 4 anos de governo do prefeito João Cury. Na época era o professor Caldas, vice-prefeito. Ele disputou toda uma eleição, fez uma campanha para vice-prefeito e não assumiu como vice-prefeito. Foi ser secretário da Saúde, deixando vago o cargo de vice-prefeito. Então, é uma questão... Eu acho que não é o correto fazer isso. Você disputa uma campanha e você é eleito, você tem que assumir esse cargo. Você não faria isso? Não, de maneira alguma. Eu sou pré-candidato a vice-prefeito e, se eleito, serei vice-prefeito. Durante todo o mandato? Durante todo o mandato. Mesmo se o Daniel precisar de você em uma secretaria? Mesmo. Não, nós temos outros nomes, nós temos vários nomes capazes, pessoas competentes, que podem assumir todas as secretarias. Quanto a isso, eu estou disputando para vice-prefeito, sou pré-candidato a vice-prefeito, se eleito, assumirei. O vice-prefeito, no nosso entendimento, aliás, eu acho que deve ser de todo mundo, é estar perto da população, estar junto à população, estar na periferia, estar ouvindo as demandas, estar nas associações de bairro, estar nos conselhos municipais. Então, é essa a função do vice-prefeito. O prefeito, a gente sabe que é um cargo muito atarefado, tem que estar discutindo com os seus secretários, tem que estar viajando muito. Então, enquanto o prefeito se dedica exclusivamente a isso, o vice-prefeito é quem vai estar conversando com as bases, é quem vai estar colhendo a demanda, é quem vai estar ouvindo a população. Então, essa é a função primordial do vice-prefeito. Então, esse foi um dos principais motivos dessa mudança de chapa. Escolheu o Daniel Carvalho como pré-candidato a vice-prefeito, eu como pré-candidato a vice-prefeito e nós também lançamos o nosso pré-candidato a vereador, também o Tadeu Ferraz, que é já uma pessoa, é o nosso militante, nosso filiado mais antigo, desde 2007. Ele é filiado ao pessoal do Botucatu, já é uma pessoa... ele já tem uma certa bagagem, uma certa experiência, já passou de seus 60 anos, já sabe muito bem o que quer da vida, ele está muito engajado com a gente, está defendendo nosso programa de governo. Então, nós vamos sair com... como eu já disse anteriormente, nós não coligamos, saímos com chapa pura, não... respeito muito a opinião dos outros partidos, o que eles têm decidido, mas a gente acredita que fazer certos tipos de coligação só por interesse, a gente vem acompanhando na mídia, um partido um dia está apoiando Yellow, outro dia esse mesmo partido está apoiando Pardini, e eu não considero muito salutar. A gente costuma dizer que as pessoas estão dividindo o bolo antes de sentar na mesa. Então, isso até nos dá muita liberdade de, eventualmente, sendo eleito, a gente escolher as pessoas certas para os cargos certos. A gente não prometeu secretarias para ninguém, a gente não tem comprometimento com partidos políticos, com pessoas, com os apoiadores da campanha. Então, a gente fica muito à vontade para, eventualmente, sendo eleito, a gente escolher nomes técnicos, os melhores nomes para as respectivas secretarias. E vocês já registraram o plano de governo de vocês já referente a essa campanha? Não, o plano de governo não foi registrado. Existe o
o prazo legal. Ontem a gente levou no cartório eleitoral a ata da nossa convenção, que ocorreu domingo, mas o programa de governo foi lançado na internet, mas o registro na Justiça Eleitoral vem junto com outros documentos. São certidões criminais, enfim. Então, isso vai ser tudo num... É claro que isso aí de uma forma formal, mas informalmente vocês já têm tudo pré-definido para um projeto, para uma Botucatu diferente do que está hoje, pelo menos no que eu entendo. Qual que é a menina dos olhos do pessoal para Botucatu? Olha, Qual que é o projeto principal mesmo? Tem alguns projetos, mas o que... Eu digo que todos são importantes, não tem um principal, um não principal, mas o que a gente mais está difundindo, e a gente já vem trabalhando nele há mais de um ano, é o projeto do transporte público gratuito. A gente sabe que na Constituição Federal, a nossa lei maior aqui no Brasil, existem alguns direitos fundamentais que são assegurados a todas as pessoas. Existe o direito fundamental à saúde, o direito fundamental à educação, o direito fundamental à cultura, o direito fundamental à segurança. E, nesse último ano, houve uma emenda constitucional que acrescentou mais um direito fundamental para a população, que é o direito ao transporte. Inclusive, essa emenda foi de autoria da pré-candidata a prefeita de São Paulo, Luísa Erundina, também, do PSOL. Na época, ela não era do PSOL, mas... e hoje em dia, a Constituição já contempla esse direito ao transporte público como direito fundamental. Esse direito é o que vai garantir o acesso ao direito a todos os outros direitos. Por exemplo, de que vale uma pessoa ter direito à cultura se ela não puder acessar a cultura? De que vale ela ter um direito à saúde se ela não puder acessar a saúde? A questão do passe livre, a gente já vem colhendo assinaturas, a gente precisa de cerca de 10 mil assinaturas, já temos cerca de 3, 4 mil assinaturas para dar entrada no projeto de lei de iniciativa popular na Câmara Municipal. Ele vem contemplar justamente essa faixa, esse segmento dos direitos fundamentais. A gente acredita, não é uma utopia do PSOL, não é um sonho, ninguém aqui está delirando. Esse direito já é uma realidade, inclusive em cidades próximas aqui em Botucatu. Conchas, já existe o transporte público gratuito. A cidade de Agudos já existe o transporte público gratuito. E como é financiado esse transporte? Muitas pessoas pensam, mas não existe, é impossível. Não, não é impossível. Já foi provado que é possível e já existe. Para você conseguir acessar a saúde, imagina uma situação, é que é tudo... toda uma questão muito interligada. Vamos pensar na questão da saúde, por exemplo. Uma pessoa que mora lá no Montemor e precisa acessar o posto de saúde, o pronto atendimento aqui atrás do cemitério. Muitas vezes ela deixa de acessar esse sistema de saúde por falta de dinheiro. A gente sabe que é cara a tarifa de ônibus. Então, bem caro. Muitas vezes a pessoa precisa comprar um remédio, deixa de estar se deslocando porque não tem acesso ao transporte público. Muitas famílias, a gente vê que muitas praças estão sendo construídas aqui em Botucatu. Isso é questão de cultura e lazer também, mas quem tem acesso a essas praças? Só quem mora no centro e as pessoas que moram na periferia. Quanto custa uma família com 5 pessoas pegar um ônibus e se deslocar até o centro da cidade para vir a um cinema, para vir a um teatro, para tomar um sorvete, para vir a uma praça ou simplesmente para passear? Então, essa é uma questão muito mais social. Eu vejo principalmente uma questão social e fundamental para a população. Então, eu vejo aqui na cidade de Agudos como foi custeado isso. Primeiro, inicialmente, houve toda uma conversa com o empresariado, que todo mundo tem interesse nesse, inclusive a própria administração pública, porque todo mundo paga vale transporte para as pessoas, então tem que haver uma ampla e geral conversa entre as pessoas para que se chegue a um consenso para saber como vamos custear isso. Existem várias formas. Em Agudos, o prefeito municipal, então, ele começou inicialmente cortando seus cargos de comissão. Os cargos indicados, os cargos de indicação. Já foi uma economia tremenda para o município. Existem outras formas de custeio. Por exemplo, um dos principais programas do partido também é a questão da auditoria pública, a auditoria dos contratos. Vamos tentar enxugar, vamos tentar gastar menos, como a dona de casa faz, como todo mundo faz. Vamos otimizar o dinheiro. Eu vejo aqui em Botucatu, por exemplo,
existem 5 mil prédios públicos de propriedade do município. Por outro lado, a maior parte das secretarias do município estão funcionando em prédios alugados com valores de aluguel que não quero dizer aqui que estão acima de mercado, mas existe uma grande suspeita que estão um pouco elevados. Então, a gente pretende fazer auditoria também desses contratos, vamos tentar enxugar, vamos tentar economizar dinheiro. Outra questão aqui eu vejo do parquímetro. Não sei se a população sabe, de todo o dinheiro arrecadado por parquímetro, 90% do total arrecadado fica com uma empresa particular, que é a administradora. Apenas míseros 10% ficam com o município. Então, se a gente tentar rever essas questões, como nós queremos gastar nosso dinheiro, a gente vai conseguir financiar um transporte público de qualidade. Não só o transporte, como várias áreas. Eu acredito que dê para se enxugar. Enxugando, a economia vai ser muito grande, né? Sim, sim. Um ponto eu acho que é importante também é a divulgação. Poucas pessoas sabem os números, qual o preço de um aluguel, qual é o preço de uma obra. A gente vê muitas obras na cidade que sequer tem... legalmente deveria ter lá o valor, o custo disso aí. A gente vê praças sendo construídas por R$400 mil, que a gente... Não, é verdade. O que você está falando é uma pura realidade. Tem uma co-irmã nossa, que tem uma emissora de TV ali no litoral. Ela é uma emissora local também. E eles têm um programa, para você ter uma noção, que, na verdade, eles relatam o que está acontecendo com o dinheiro da população. Eles pegam um portal Transparência, abre e vai falando, olha, a prefeitura hoje pagou não sei o quê. É um dos programas que mais tem audiência na cidade, mas todo mundo fica bem informado. A prefeitura não deve gostar, de certa forma, porque acaba expondo, só que o portal Transparência hoje... tem que existir por uma série de questões, até mesmo por causa de investimentos que vêm do governo federal. Hoje o portal Transparência tem que ser uma realidade em toda a prefeitura, e o de Botucatu ele é muito bem explicado, muito bem feito, só que assim, a população ainda não tem esse costume de se informar do onde que está indo o dinheiro nosso. Você trabalha com comunicação, você sabe o quanto isso é importante. Eu vejo aqui para as pessoas refletirem para que serve, qual é a função da Secretaria de Comunicação. Existe um secretário de comunicação, existe toda uma estrutura de Secretaria de Comunicação, e a Prefeitura, no meu humilde entendimento, a Prefeitura não se comunica com a população da forma correta. Se comunicar com a população não é gastar dinheiro fazendo propaganda, não é gastar dinheiro divulgando festa de Santana, não é gastar dinheiro divulgando festa disso, festa daquilo, inauguração de praça. A prefeitura tem que mostrar o que é de interesse para a população, como está sendo gasto o nosso dinheiro. Se a população quer realmente se comunicar, é isso, é saber, nós temos R$10 mil, como a gente quer gastar esses R$10 mil? A gente quer comprar um equipamento importante para um pronto-socorro, a gente quer comprar um equipamento, computadores para uma escola, ou a gente quer gastar esse dinheiro fazendo uma praça, a gente quer gastar esse dinheiro asfaltando. Então, se comunicar é isso, é falar e ouvir. E a gente vê que não é isso que ocorre aqui em Botucatu. Existe essa falta de comunicação. Cito aqui como exemplo a falta de divulgação das datas dos conselhos municipais. Nós, como partido, já protocolizamos esse pedido junto à Câmara Municipal, junto à Prefeitura Municipal. A vereadora Rosiello também já fez esse pedido uma vez oficialmente para a Prefeitura Municipal, para que se divulguem quais são os conselhos municipais, aonde eles funcionam, quais os horários das suas reuniões. Hoje, por exemplo, está tendo uma discussão muito importante sobre a questão do uso de bebida alcoólica nas ruas. Está havendo hoje uma reunião do Conselho de Segurança. Eu desafio qualquer um ouvinte, qualquer um telespectador. Vocês sabem, vocês ouviram falar dessa reunião? Isso é obrigação da prefeitura divulgar. E a prefeitura não faz isso. É uma péssima comunicadora. Eu não sei quais os interesses que movem ela para esconder, não sei se está escondendo alguma coisa ou incompetência de comunicação mesmo. Eu acredito, Bilo, que seja o seguinte, foi lançado, eu não sei quem que fez isso, mas foi falado, por exemplo, que a questão da tocha olímpica.
existia um gasto, acho que de 180 mil para cada prefeitura que quisesse se candidatar à passagem da tocha. Isso daí foi amplamente divulgado, principalmente via Facebook, o que, de certa forma, foi desmentido. O secretário de esportes aqui de Botucatu, Pereira, falou, não, isso é uma mentira. Beleza, mentira é a resposta oficial que se tem. Mas a questão, por exemplo, da comunicação, por exemplo, aquele totem regressivo da frente da prefeitura, ele teve um custo, qualquer um pode abrir o site do Portal Transparência, ele teve um custo de R$6 mil. Então, assim, puxa, então 180 não pode, mas 6 pode. Eu entendo que a passagem da tocha por Botucatu, ela de certa forma, ela vem a agregar com o momento que a cidade está vivendo de um crescimento. Eu acho que isso foi bom. A rede nacional falou de Botucatu, tal. Agora, R$6 mil por um totem regressivo, entendeu? Então, isso daí que às vezes a gente não... Tipo assim, 180 mil? Não, não. Mas 6 mil. Puxa vida, mas 6 mil seria, de repente, a prioridade naquele momento? Então, às vezes a gente não vai entendendo a logística de tudo, né? Eu concordo com você, Bruder. Dentro do programa do PSOL, a gente quer justamente aprimorar a questão de ouvir as bases, ouvir a população, o que a população quer. Não é porque os representantes, os políticos foram eleitos que você tem que, eu costumo dizer, política Pôncio Pilates. Você vota na pessoa, lava as mãos, te vejo daqui 4 anos. Não é isso. A gente precisa de uma participação. É dia a dia, né? A gente vê aonde o país chegou devido a esse tipo de política, né? Então, a gente pede que as pessoas participem, as pessoas têm que ser chamadas, mas isso também é um papel do poder público, chamar as pessoas para a participação política. E não é isso que ocorre. No nosso programa de governo, a gente vai fortalecer os conselhos populares, as associações de bairro. É importante que existam discussões em todos os setores da cidade, em todos os bairros. Eu vou citar aqui como exemplo, é uma obra da região central, a revitalização da Rua Amando. Quantas pessoas participaram dessa discussão? Não adianta falar, mas eu trabalho na Rua João Passos, é uma rua acima da Rua Amando. Nunca fui chamado para uma reunião para discussão em relação à revitalização da Rua Amando. Sim. E é um dinheiro público, não é só os comerciantes da Rua Amando que têm interesse. A pessoa que mora no Jardim Brasil também contribuiu com essa reforma. Tem dinheiro dele lá. A pessoa do Marajoara também contribuiu. Tem dinheiro dela lá. E essas pessoas foram chamadas para opinar? Não foram. Formou-se um grupo pequeno de pessoas. Com todo respeito, eu conheço algumas pessoas. O Maurício Serodi participou, o comerciante lá da Rua Amando. Mas a população, em geral, que é a detentora do dinheiro, não foi chamada para essa discussão. Então, a gente vê que as prioridades são definidas por poucas pessoas, sendo que as prioridades deveriam ser definidas por ampla maioria da população. Então, é isso que o pessoal quer trazer no seu programa de governo, a participação efetiva da população, não o que ocorre hoje em dia. E, Bilos, sendo justo com toda a situação que a gente está conversando, Botucatu mudou muito nesses últimos, eu não digo nem nos últimos 8 anos, mas nos últimos 12, 13 anos, Botucatu tem um diferencial, mudou a característica da cidade. E projetos muito importantes ao longo desse tempo foram implantados e acabaram dando certo. Diante do que foi feito de diferente, o que vocês manteriam ou aperfeiçoariam? Olha, eu vejo que Botucatu ainda está muito carente, está engatinhando ainda na parte de turismo. E muito se fala em turismo, não é só uma questão, os defensores da natureza. Turismo gera emprego também. Sim. A gente vê, por exemplo, a Cascata da Marta, que tem um potencial turístico tremendo, poderia gerar emprego, poderia gerar renda no comércio local, nos hotéis. Acho que está fechado ainda, não é? Está abandonado faz uns 7, 8 anos. O parque municipal, que deveria ser aberto à população, lá no caminho do Lajeado, está fechado há 7, 8 anos também. A prefeitura adora dizer isso, você entrando aqui perto do bombeiro tem um posto de informação turística. Eu já fiz isso. Vão lá, fala, quais são os pontos turísticos aqui de Botucatu? Eles vão indicar Igreja de Rubião Júnior, Cuesta, mas não existe infraestrutura para isso. Quem conhece cidades aqui na região, Brotas, São Pedro,
Botucatu é muito mais bonito, tem um potencial... Centenas de cachoeiras, né? Centenas. São dezenas, são centenas. E quem conhece isso? Ninguém conhece isso. Então eu vejo que a questão de geração de emprego e renda passa muito pela questão do turismo. E não adianta você falar, trazer emprego é trazer uma grande indústria. Não, que tipo de indústria, que qualidade de emprego e renda a gente quer? A gente quer que Botucatu se desenvolva, que Botucatu cresça, claro, mas que cresça com qualidade, que cresça com segurança, estruturada, não um crescimento desordenado, como a gente vê que vem sendo feito. Que eu faço uma crítica também, muito se diz de entrega de casas. O governo federal trouxe muitas casas dentro do programa Minha Casa Minha Vida, aqui em Botucatu. Só que a gente vê que essas casas, esses bairros estão sendo levados para longe dos grandes centros de Botucatu, para longe dos empregos, para longe da infraestrutura. Isso encarece muito mais para a prefeitura. Você leva um Minha Casa Minha Vida para um lugar distante, depois você vai ter que levar transporte para lá, rede de água, esgoto, escola, pronto-socorro. A gente não é contra. Claro, todo mundo tem direito à moradia. É louvável esse programa do governo federal do Minha Casa Minha Vida. Mas a forma como ela foi implantada aqui em Botucatu, existe muita crítica. E não é por minha parte. Eu converso muito com urbanistas, com pessoas que entendem da cidade. Então, a gente tem que crescer, mas tem que pensar uma forma de crescer, uma forma consciente e uma forma sustentável de crescimento. Bilo, a gente tem mais 5 minutos. Eu gostaria de que você falasse um pouco mais do teu plano de governo para a cidade de Botucatu, no teu ponto de vista, e o que está faltando, qual que é o maior problema da cidade e de que forma isso pode ser resolvido a curto tempo. A gente tem vários, saúde, educação, o trânsito da cidade, que está um caos. No teu ponto de vista, qual que é a primeira ação, sendo prefeito, o pessoal, o que ele vai atuar num primeiro momento? Olha, eu vou dizer que aqui em relação à saúde, eu acho que é um problema latente que todo mundo sente de imediato a saúde. A gente vê muita coisa tem sido feita, que o governo federal tem investido, vai ser criada uma UPA, o governo estadual também criou o centro de Luci Montoro, tem o hospital para as pessoas com dependência química. Agora eu pergunto, é só estrutura física que as pessoas precisam? Se fosse só estrutura física, acredito que o problema já teria sido resolvido. Então, acredito que o buraco é mais embaixo. O que a gente precisa? A gente precisa de estrutura humana. A física é importante, mas o profissional que atende, a qualificação do profissional que atende no sistema de saúde é mais importante ainda. O plano de carreira para a pessoa se sentir motivada a estar atuando na área de saúde é importante. O que eu vejo aqui já é uma crítica de longa data. Eu acho um absurdo os postos municipais de saúde que fazem o atendimento primário fecharem em época de ponto facultativo. Tem um feriado na quinta-feira, o posto de saúde não abre na sexta. Isso é interesse da população? Claro que não. Aí vem lá, pode ser a prefeitura, mas aí a gente vai ter que pagar hora extra, banco de horas. Isso não é gasto. Investir em pessoas, gastar dinheiro para curar a pessoa, para curar a doença, é investimento. Para cada R$1 em prevenção, você economiza 2 remediando depois. É simples assim. A saúde básica da família, em Botucatu, precisa ser melhorada. Ela existe, mas a gente vê que ainda está engatinhando. A questão do médico da família, a questão do médico, dos profissionais da saúde, não só o médico, todos são importantes. A pessoa conhecer, saber o nome da pessoa, ir visitar, ir na casa. É uma questão de ter um pouco de carinho com as pessoas. Não basta você ter um de um hospital e não ter uma pessoa que comande aquilo, que chegue lá. Talvez um bom dia, como vai a senhora? Colocar a mão na testa de uma pessoa faz total diferença. Então, essa questão humana, eu acredito que esteja faltando em Botucatu. A estrutura humana, o programa, o plano de carreiras para os profissionais de saúde, o pronto atendimento em tempo integral, eu acho isso determinante também. Então, essas questões precisam ser
analisadas e precisam ser revistas. Nós temos profissionais competentes que estão trabalhando com a gente. Cito aqui, tem até um projeto, o Dr. Brant, que está no PSOL, é nosso colaborador também. Tem a questão do hospital móvel, que seria um hospital que fosse atender as pessoas. Medir pressão, são coisas simples. Falei, você remediando fica mais barato do que você curar depois. Saber a pressão da pessoa. Enfim, os atendimentos básicos mesmo. Então, eu acho que essa área de saúde precisa ser analisada com um pouco mais de carinho, coisa que não vem sendo feita nos últimos governos. Perfeito. Bilo, eu gostaria muito de agradecer a tua participação aqui com a gente, dizer que você sempre é bem-vindo aqui a bater um papo aqui com a gente. Não vai ser o primeiro, o segundo contato que a gente tem. A gente, durante esse longo caminho ainda das eleições, da campanha, a gente vai estar aí ouvindo todos os pré-candidatos. E eu agradeço muito a tua participação aqui com a gente, viu? Eu agradeço o espaço da TV Alfa, vocês todos aqui, Bruder, Wilson, Daniela. E ficamos abertos aqui e convido as pessoas também a conhecerem o nosso programa de governo. Entre no nosso Facebook, é só digitar lá no Google, o Pessoal Botucatu, já vai remeter ao nosso Facebook, e lá vai estar tudo bem explicadinho. E agradeço novamente, fico à disposição para futuras conversas. Perfeito, então. Gostaria de agradecer a participação dos nossos telespectadores pela TV Alfa. Amanhã temos mais uma entrevista nesse mesmo horário. Rádio Alfa. Alfa Notícias.